gente, eu sou professora Cíntia, de redação, e hoje, seguindo o curso do Super à Prova, nós vamos falar da primeira parte da dissertação argumentativa, que é a introdução. Bom, o que é que se deve ter numa introdução? Como o próprio nome diz, é aquela porta de entrada para o seu texto. Tá certo que o título, evidentemente, né, ele chama a atenção e ele provoca, né? Será bom ou não ler esse texto? Tem que ficar atento a isso também. Mas a introdução é aquele momento em que você vai entender, né, até para o corretor, se o aluno, se o candidato compreendeu o tema, tá? Bom, então o que é que se deve fazer neste parágrafo, que é o primeiro parágrafo do texto? Deve-se, neste parágrafo, fazer a contextualização ou a apresentação do tema a ser discutido. E deve-se também apresentar a tese. É importante falar que a tese, ela deve ser criada primeiramente, né? Então, o que você deve fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo quando você se depara com aquela proposta de redação? Primeiro, leia a frase tema, depois leia os textos motivadores, anotando as ideias principais de cada texto. Aí você vai pensar, você pode anotar ideias, falar assim, o que eu vou defender? Não é nem o que, eu concordo com isso, acredito nisso. Não, você tem que defender aquilo para o que você tem mais informações, né? A gente tem que ficar espertinho com isso também. Nossa, eu acredito nisso. Eu vou morrer acreditando. Calma. Né? Mas eu não sei se eu consigo defender isso em que eu acredito, de repente também porque eu sou passional demais ao acreditar nisso. Então, escolheu a tese que você vai defender? Escolhi. Aí você vai escolher o resto. Aí você vai escolher os argumentos e, principalmente, você vai escolher essa primeira parte aqui, ó, que é a contextualização. Porque o que você usar aqui tem que ter a ver com a tese que você vai defender. Às vezes os assuntos são muito amplos, os temas, né? Há muita coisa para se falar. E dependendo do caminho que você escolher, uma informação que tem a ver com o tema fica descontextualizada da sua tese. Entenderam? Bom, então aqui, ó, esse aqui é o exemplo da dissertação lida na aula 2. Quando se diz que quando milhares de cidadãos franceses invadiram a Bastilha e iniciaram a Revolução Francesa, não tinham apenas um ideal pelo qual lutar. Até neste ponto aqui, que o candidato faz? Ele mostra já um conhecimento, né, uma leitura da aula de história, né, conseguiu entender que na Revolução Francesa havia várias reivindicações. E traz aqui. Só que não para aqui, né? E também o que é interessante, não pula da Revolução Francesa para a tese, que é um problema que muita gente tem. Quando, ao iniciar o texto, faz uma retomada histórica, e aí, essa retomada, você pula da retomada para a tese. Tem que tomar cuidado, tem que fazer uma transição, tá? E essa transição é o quê? É chegar exatamente ao tema, né? Então, você vai pegar aquilo que está lá na frase tema e vai escrever com as suas palavras aqui. Então, você vai fazer a transição entre o que usou, né, no caso aí, como uma retomada histórica, e a tese. O que se diz? Motivados por razões distintas, todos se uniram pelo sentimento comum, desejo de mudanças. Então, para aqui, na verdade. A ocorrência de manifestações populares generalizadas como essa decorre, geralmente, da insatisfação de diferentes setores sociais. Vejam que até quando se usa esse verbo aqui, decorre, né, no presente, aí já se faz a chegada ao que se quer hoje, né? É fazer essa análise do que está acontecendo hoje. O que implica uma pluralidade temática advinda da junção de diferentes exigências individuais. Bom, até esse ponto, o que esse candidato fez? Mostrou, olha, eu sei algo, né, de
de repertório sociocultural acerca desse tema, e eu entendi o que vocês estão me pedindo. E aqui já tem um posicionamento, né? Mas está localizando a gente, olha, nós vamos falar dessa questão de se exigir, ou de se ter, né, na análise que se tinha naquela época, lá, né, 2013, mais de uma reivindicação num protesto. Aqui é interessante, quando se chega ao tema, esse candidato, que é muito habilidoso, o que se faz? Aliás, não é esse candidato, é uma candidata, né, uma menina. Ela colocou esse conectivo aqui, entretanto. Entretanto, a multiplicidade de causas não anula o movimento. Então, ela faz uma ponte com o que algumas pessoas pensam. Então, essa quantidade de pedidos pode anular o movimento? Não. Então, ela já antecipa, ela faz uma contra-argumentação aqui muito bem feita. Ela antecipa um argumento que alguém pode ter, porque é uma polêmica, né? A PUC Campinas deixa isso. Ela antecipa e já mostra, olha, a multiplicidade de causas não anula um movimento. Pelo contrário, confere grande visibilidade a todas as suas razões. E isso é interessante, porque o que se defende nesse texto? Que mesmo que esses pedidos não sejam atendidos, né, o que as pessoas conseguem com esses protestos? Elas conseguem mostrar que há várias questões neste país, né, ou nessa cidade, mostrar que há vários problemas e esses problemas não estão sendo vistos, mesmo que os pedidos não sejam atendidos. Bom, já na redação Enem, a escolha da tese é um pouquinho diferente. Na redação Enem, como a gente fala, não tem uma questão polêmica, então no Enem não é uma pergunta, é isso ou aquilo, né? Você não tem dois caminhos. Como é um problema a ser discutido e para o qual se deve apresentar uma intervenção, o ideal é que você escolha, né, as causas desse problema, ou quais são os responsáveis por esse problema. Porque não tem como no Enem você ser contra e falar esse problema não existe. Você não pode fazer isso, tá? Você deve sim, né, defender um ponto de vista, e aí que é a dificuldade de muita gente, porque se você for falar da questão da violência contra a mulher na sociedade brasileira, não tem como negar isso. Se você negar isso no seu texto, você não atende ao tema, tá? Então, no Enem tem esse detalhe. Então, no Enem, o ideal para se criar uma tese é escolher as causas principais. Isso é o ideal, né? Há pessoas que vão por outro caminho. Agora, não tem como ser contra ou a favor, então seria esse, já que a gente está falando de uma problemática, estamos falando de um problema. Bom, então, eu vou ler com vocês essa introdução, né, de uma redação nota 1000 de 2016. Vamos lá. Embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros. Então, aqui traz, neste trechinho que eu acabei de ler, a problematização da época lá, que foi, na época, a redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ora velada, ora explícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Infelizmente, vejam as causas aqui, ó, o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo impedem que o respeito à diversidade cultural brasileira seja consolidado. Então, vejam que aqui a causa 1 que está em vermelho, a causa 2 que está em roxo, elas estão explícitas, estão muito claras. Vejam, isso ajuda o corretor, naquela quantidade enorme de redações que eles corrigem, ajuda o corretor a entender se você defendeu um ponto de vista, escolheu um caminho, no caso aqui os dois caminhos, que são as duas causas, certo? Bom, e o que usar para começar, que é uma dúvida que os alunos têm bastante recorrente. Rapidamente, vamos lá. O que usar para começar o seu texto, para ajudar na contextualização? Você pode fazer uma citação direta ou indireta. Direta se sabe direitinho
o que o cidadão falou. Aí você coloca entre aspas e diz, né, e fala, olha, de acordo com Albert Einstein, abre aspas, né, e coloca o que ele falou. Se você não sabe, usa a citação indireta, né? Porque aí você não vai usar aspas e vai transformar, vai fazer uma paráfrase e usar as suas palavras para dizer o que aquela pessoa disse. Alusão a filmes, contos, romances e músicas. Isso é muito interessante. Quanto mais criativo o seu texto, melhor. Então, você pode fazer uma relação com qualquer obra artística, até um período artístico, uma pintura mesmo, né? Se você conseguir achar um ponto entre uma obra artística, né, ou um filme, um documentário, um conto e o tema, faça isso, traga no início do seu texto, depois retoma no final. Você pode narrar brevemente um fato, mas toma cuidado para isso não virar uma história, uma narrativa. Fazer alusão histórica, que é muito comum, e dependendo do tema, não tem como fugir dela. Definir um termo, né, como foi certa vez na FUVEST, que pediram para falar de camarotização da sociedade. Então, poderia começar definindo o que é a camarotização. Contestação de opiniões, já que isso aí, geralmente, quando a gente está num tema polêmico, né, de duas situações, você pode começar trazendo a opinião contrária até chegar à sua opinião, no caso, ao seu ponto de vista. E fazer uma reflexão, né, sobre o tema, partir dessa reflexão para iniciar o seu texto, certo? Bom, então, essa é a parte de introdução, né, de como começar o seu texto. No material, né, há mais exemplos para vocês. E agora, né, é importante ler redações e observar como as pessoas organizaram essa introdução.